Então, quer saber qual é o melhor anti-inflamatório para você tomar? Para você não detonar com o teu estômago? Vem comigo. Primeiro vamos diferenciar algumas coisas. Sempre que tiver uma infecção, tem uma inflamação. Mas nem sempre que tiver uma inflamação, tem uma infecção. Tá? Ficou confuso? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Se eu pegar e levar uma batida e machucar e ficar bem doído, aquilo ali vai ter uma inflamação. Tá? O organismo vai estar tentando reparar aquele dano que foi causado. Já se você cortar, abrir, sujar, vai lá e contamina tudo, e aquilo fica infeccionado, aí sim, tem contaminação na infecção, está infeccionado, e também tem uma inflamação, sempre. Agora, se for uma pancada seca, limpa, que ele só fica inflamado, nem sempre vai ter uma infecção, entendeu? Então, toda infecção tem inflamação, mas nem sempre uma inflamação tem infecção. O que é uma inflamação? Quando você sofre um dano, uma lesão em qualquer órgão, tá? No osso, no estômago, no rim, no fígado, em qualquer órgão, começa a acontecer a liberação de mediadores inflamatórios. O que são isso? São algumas células especializadas que têm dentro dela umas bolsinhas com esses mediadores. Então elas chegam lá e arrebentam. Quando arrebenta, começa a aparecer outras células e pensa, meu Deus, tá cheio aqui, precisamos parar aqui. Daí outras vão liberando os mediadores inflamatórios e ali começa a fazer um acúmulo dessas células com essas substâncias e começa a acontecer o processo inflamatório. Sempre numa inflamação vão ter 5 coisas: dor, rubor, calor, tumor e perda de função. O que quer dizer isso? Começa a acumular muito sangue ali, porque ele quer resolver aquele problema. O sangue vai trazer várias células para reparar aquele tecido. Então, como começa a acumular muito sangue, fica mais vermelhinho, e isso é chamado de rubor. Como começa a acumular muito sangue, aquilo também aumenta de tamanho, e isso é o tumor, tumefação, tá? É acúmulo de líquidos ali dentro, tanto da circulação sanguínea, quanto alguns líquidos extra, tá? Não convém agora, não precisa entrar em tantos detalhes, mas há uma tumefação com líquidos extra circulatórios, tá? Que essa é a tumefação. Então ali a gente já tem o rubor, já tem a tumefação. Como isso aumenta um pouquinho de tamanho, vai começar a pressionar, isso dá dor. E também porque a sangue fica mais vermelho, rubor. Então aí nós já temos 4 dos 5, tá? E o quinto é a perda de função. Toda célula é especializada em fazer alguma coisa, todo tecido, todo órgão é especializado em fazer alguma coisa. E quando tem um processo inflamatório, ela começa a perder a função, tá? Naquele local, pelo menos. Às vezes o resto todo do órgão está funcionando, mas naquele local que está inflamado vai perdendo a função. Beleza? Dito isto, você pode resolver essa inflamação com anti-inflamatórios. Existem 2 grandes grupos, que são os esteroidais e os não esteroidais. Tá? Dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, o que acontece? Lá na membrana da célula existe um receptor para que venha aquele estímulo de fora e comece a produzir os mediadores inflamatórios, aqueles que eu te falei, tá? Que eu já vou explicar um pouquinho melhor, que são as prostaglandinas, prostaciclinas. Dentro das prostaglandinas tem vários, né? Prostaglandinas E, E2, F2-alfa, enfim, tem vários tipos de prostaglandinas, e esses são os mediadores inflamatórios. Tá? Então chega o estímulo naquele receptor, ele é um receptor 7-alfa-L-cis transmembrana, ou seja, ele é uma cadeia helicoidal, helicoidal que vai serpenteando a membrana da célula, passando por ela 7 vezes. Tá? Quando chega ali, ele libera uma fosfolipase A2, que vai na parte interna da membrana da célula. Como o nome diz, fosfolipase, ela é uma enzima que degrada a gordura. Então ela
tira a gordura da membrana da célula, tá? E disponibiliza para duas rotas, a rota da ciclooxigenase, COX, ou a rota da lipooxigenase, LOX, tá? Dentro da COX, ciclooxigenase, ainda são duas vias separadas, a COX-1 e a COX-2, beleza? Então, o que quer dizer isso? Dentro dessas rotas, vão ter a liberação dessas prostaglandinas, então, diferentes na COX-1 e na COX-2. Pausa aqui agora. Vamos lá num outro ponto agora. Lá no nosso estômago, existe a produção de muco, de mucina, para deixar ele revestido para proteger contra o ácido do nosso estômago, tá? Quando tem uma diminuição dessa produção de muco, o ácido começa a pegar na parede do estômago e dói, é a famosa gastrite. Se chegar a sangrar, é a famosa úlcera, tá? Ou quando você tem alguma gastrite por qualquer outro motivo, né, machucou com algum medicamento, muita bebida alcoólica, refrigerante e tal, que causou essa lesão, também está faltando aquele muco. Então o organismo tem que ir lá e repor aquele muco para cicatrizar. Então quando você toma muito anti-inflamatório, ele para a produção de prostaglandinas, porque ele não quer os mediadores inflamatórios, ele não quer que tenha uma inflamação, só que uma dessas prostaglandinas é responsável por produzir muco. Então começa a diminuir muito a produção de muco no estômago também. Então, além do comprimido ir lá machucar o estômago, ele também, o anti-inflamatório pode ser até por via injetável, nem está passando pelo estômago, nada. Ele vai diminuir essa produção de muco, essa proteção gástrica e vai poder, né, daí depende da resistência genética de cada um, levar a um quadro de gastrite. Tá? Anti-inflamatório mesmo injetável pode levar a gastrite. Então, para isso, tem os seletivos de COX-2. O que quer dizer isso? Lembra daquela rota da COX-1 e da COX-2? Tem os seletivos de COX-2 que daí não vai acabar com um grande grupo de prostaglandinas responsáveis pela dor, pela inflamação, pelo processo inflamatório, mas vai livrar dessa consequência da prostaglandina lá do estômago. Então ela não vai agredir tanto o estômago. Você consegue tomar mais dessa consequência da prostaglandina lá do estômago. Então ela não vai agredir tanto o estômago. Você consegue tomar mais dias, um período mais longo. Eu, particularmente, aspirina, se eu tomar 2 dias aspirina, acabou, me detona o estômago. O diclofenaco me detona o estômago. Tá? Já esses seletivos de COX-2 eu consigo aguentar mais tempo. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que toma aspirina a vida inteira e não dá nada, mas para mim é um problema. Então, só para vocês saberem que os seletivos de COX-2 previnem esse tipo de coisa, esse tipo de agressão ao estômago. Geralmente, tem vários princípios ativos, né, que são seletivos de COX-2. Geralmente, quando vocês forem olhar na caixinha, vai ter alguma coisa relacionada a OX. Sempre vai ter um COX, LOX, FOX. Então, no nome do remédio. Isso já é um indicativo, mas nada como ler a bula. Era isso o assunto desse vídeo. Eu queria só trazer para vocês essa diferenciação do anti-inflamatório que não agride tanto o estômago, mas, gosto sempre de trazer aqui, não tome nada sem recomendação médica. Só ele tem o conjunto de conhecimento necessário para poder tomar a decisão certa em cada caso, tá? Então, não saiam tomando remédios por aí assim. Eu só gosto de trazer o conhecimento para vocês saberem o que vocês estão tomando. Valeu!